É possível que em alguns anos o Uber, o aplicativo de transporte que simplesmente revolucionou as corridas em todo o mundo, deixe de existir. Você não ouviu errado, já que apesar do uso aumentar todos os anos, o negócio passa por sérios problemas. As ações estão caindo, demissões em massa estão acontecendo e em muitos países a parcela de mercado do aplicativo vem sendo engolida por concorrentes mais adequados às necessidades regionais. Portanto, é possível que a empresa que literalmente mudou legislações no mundo todo e revolucionou a forma como nós locomovemos deixe de existir nos próximos anos, deixando milhões de motoristas sem emprego e milhões de passageiros sem ter como pedir suas viagens como fazem atualmente. Mas o que poderia ter causado o declínio desse gigante? Problemas da empresa ou o mercado que simplesmente mudou? Fique comigo porque neste vídeo vamos desvendar o fim do Uber, a morte de um gigante, a fundação do gigante. A ideia para o Uber surgiu quando dois empreendedores tiveram dificuldades para conseguir um táxi em Paris, no ano de 2008. Enquanto esperava pela corrida, tiveram a ideia de aliar os GPS dos recém-lançados iPhones com os motoristas, permitindo assim que corridas fossem chamadas mais facilmente, proporcionado conforto ao usuário e facilidade para os trabalhadores que poderiam ter seus carros monitorados em tempo real, facilitando o embarque e encontro com os passageiros. A ideia logo passou a ser testada na cidade de Nova York e se tornou um absoluto sucesso. Passageiros adoravam poder solicitar corridas pelo celular, motoristas gostavam de receber pelo cartão de crédito e assim poderiam também selecionar as próximas corridas, pegando passageiros já nas proximidades. Um luxo que hoje todos nós temos nas palmas de nossas mãos, mas era impensável há menos de 20 anos atrás. O primeiro grande entrave foi superar a burocracia dos serviços de táxi e por conta disso, o negócio logo foi convertido para uma plataforma de carros de luxo direcionada para assessores e investidores, ainda um pouco distanciada do consumidor comum. Mas isso não impediu que o aplicativo crescesse. Em 2010 já estava em todos os Estados Unidos e em 2011 já havia chegado também na Europa. Com isso, a Uber logo se tornou uma das startups mais bem-sucedidas do planeta e seu fundador, Travis Kalanick, foi visto como um visionário. Com o passar dos anos, a tecnologia foi sendo aprimorada, o sistema de aumento de preços em horários de pico foi implementado e aos poucos o sistema foi conquistando também motoristas e consumidores comuns, que assim enxergaram formas mais fáceis de ganhar dinheiro e viajar. E foi aí que o aplicativo realmente decolou. O Uber mudou as regras do jogo e por isso cresceu exponencialmente. Mas como você vai ver, isso também abriu brecha para que muitos outros concorrentes entrassem no mercado. O aplicativo permite que quase qualquer motorista trabalhe com horários flexíveis, atraindo tanto os profissionais quanto aqueles que querem apenas ganhar uma renda extra. Da mesma forma, quase qualquer pessoa pode pedir uma corrida, havendo um sistema de avaliação de 1 para 5 estrelas que hierarquiza os melhores usuários e motoristas, criando assim um incentivo para que sempre o melhor serviço possível seja prestado, criando um modelo que incentiva o bom trabalho e os preços cada vez mais competitivos. Isso causou um crescimento significativo de usuários ao longo de toda a década de 2010, que foi quando realmente se popularizou. Em 2016 haviam 20 milhões, enquanto que em 2019 esse número já havia ultrapassado os 100 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Esse foi o momento de ápice do preço das ações da companhia, que estavam sendo negociadas na casa dos $60. Entretanto, hoje as ações são apenas frações do que já foram no passado, e o Uber se aproxima perigosamente de um declínio que poderia levar ao seu fim antes da próxima década. Um fim precoce para uma empresa com tanto potencial. Mas será que o Uber vai mesmo sumir? Continue ligado porque é o que vamos descobrir. E se você está gostando do vídeo e também se interessa por documentários investigativos, cases de sucesso e histórias como essa, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo, comente aqui embaixo o que está achando. Agora vamos voltar ao assunto. O presidente Lula deve assinar o texto que envia ao Congresso o projeto de lei de regulamentação do trabalho por aplicativos de transportes. Mas como é possível que uma aplicação presente no dia a dia de todos esteja tão perto do fim? O primeiro motivo se concentra no modelo de negócios, visto como abusivo do Uber. A função do aplicativo é conectar clientes e motoristas, fazer um mapeamento se aproveitando de sistemas de GPS e, no fim, intermediar o pagamento entre ambas as partes, que muitas vezes é via cartão de crédito.
crédito. Quando isso ocorre, uma comissão é enviada ao aplicativo e o restante é do motorista, com taxas podendo variar de acordo com o número de motoristas, demanda e tempo na plataforma. À primeira vista, parece um modelo de negócios bem justo, e realmente era nos primeiros anos, quando fez com que milhares de taxistas abandonassem a profissão de anos para trabalharem com o Uber. Entretanto, conforme o tempo foi se passando, se percebeu que o risco envolvido para o aplicativo, quando comparado aos motoristas, é muito pequeno. São os trabalhadores que ficam responsáveis pela manutenção de veículos e muitas vezes com o revés de terem que arcar com os custos médicos e de reparo do veículo no caso de acidentes, visto que políticas nesse sentido ainda estão sendo implementadas pelo aplicativo para atender às demandas mais recentes de legislações regionais, mas ainda assim, o processo ainda é muito nebuloso. Isso libera a Uber de ter que lidar com as regulamentações e facilita o acesso ao trabalho daqueles que estão começando, mas cria um ambiente de insegurança trabalhista que já passou a ser considerado como abusivo por legislações de juristas de todo o mundo, visto que configura um vínculo empregatício, mas sem a garantia dos direitos deste. Até que no Brasil existe um debate sobre o assunto, com o governo por vezes tentando passar regulações acerca da profissão da Uber, mas nada avança de forma concreta sem que haja protestos. Além disso, há também os casos em que situações adversas ocorrem durante as corridas e que em tese deveriam ser resolvidas e intermediadas pelo aplicativo, como assaltos, agressões e abusos, mas que na prática são movidas diretamente para a justiça das localidades onde ocorreram, com a empresa não tomando parte ou não se responsabilizando por nenhum dos acontecimentos. Mas o que poucos sabem é que, no final de tudo, o verdadeiro destino do Uber pode estar nas mãos de uma inovação tecnológica revolucionária que promete transformar a mobilidade urbana como a conhecemos. Continue assistindo para descobrir como essa tecnologia pode ser o trunfo final da empresa. Essa cultura de distanciamento e relação puramente capitalista acabou fazendo com que muitos motoristas que originalmente trabalhavam no Uber migrassem para outros aplicativos e plataformas semelhantes, buscando maior segurança no trabalho e na garantia de seus direitos, mesmo que o valor recebido no final do mês fosse menor. Tudo isso porque o Uber não demonstrou lealdade com seus funcionários. Um bom paralelo para entender essa situação é o sistema de táxis, que foi construído ao longo de décadas e com um dos pilares sendo a lealdade e o companheirismo que as empresas de táxi e taxistas nutrem uns pelos outros. O mesmo não ocorre com o Uber, porque grande parte da burocracia e das regulamentações foram abolidas, visando assim aumentar a autonomia e a liberdade dos motoristas, levando também a bala de prata do declínio do Uber, o crescimento irresponsável. Expansionismo violento. Basically, Uber has been spending hugely on driver subsidies, both in the US but mostly overseas. Abre aspas. O Uber está gastando muito dinheiro com incentivos e subsídios para os seus motoristas, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente no exterior. Fecha aspas. O grande objetivo do Uber era expandir-se mundialmente e da forma mais rápida possível, e eles conseguiram. Como a plataforma se aproveita de muitos recursos e sistemas de terceiros, eles sabiam que seriam fácil de ser replicada. Por conta disso, a estratégia era se popularizar e se tornar uma referência no negócio. Era necessário que pedir um Uber se tornasse um sinônimo de pedir carona por aplicativo. Para isso, estratégias agressivas de expansão foram colocadas em práticas. Programas de indicação, fidelidade, descontos em corridas e recompensas, tudo com o único objetivo de monopolizar o mercado o mais rápido possível, esmagando assim qualquer concorrência que surgisse pelo caminho. Para que isso se tornasse realidade, foram realizados vários rounds de investimentos, que injetaram mais de 25 bilhões de dólares na empresa desde a sua fundação, em 2008, ajudando a aumentar ainda mais a relevância do serviço em cidades de todo o mundo, que tornaram capaz para o Uber até mesmo afrontar a lei em muitos momentos, como durante os ultimatos de São Francisco e os protestos de taxistas em Paris e em tantas outras cidades do mundo, com inúmeros também aqui no Brasil. Mesmo levando multas milionárias, tais protestos não importavam para o Uber, porque havia liquidez em seu balanço para pagá-las e por isso representava publicidade orgânica para o serviço. A percepção dos consumidores sempre foi positiva, porque o Uber demonstrava ser um novo jogador do mercado que havia reescrito as regras, e os protestos nada mais eram do que reclamações de taxistas corruptos que não queriam abaixar os seus preços, o que em parte era verdade, mas não justificava tamanha agressividade na estratégia de negócios. Durante toda a última década, todo o investimento e liquidez da empresa foi utilizado para a expansão de sua marca e atuação. Os lucros da empresa foram mínimos, se não nulos. Apesar de faturar milhões com corridas em todo o mundo, todo o dinheiro era movido para a ambição da empresa em monopolizar o mercado
mercado de corridas. O que se pagaria no futuro caso o objetivo fosse alcançado? Porque aí preços poderiam ser aumentados e compensar as perdas do passado. Mas como você já deve estar imaginando, não foi isso que aconteceu e a conta parece ter enfim chegado para a Uber. Durante os anos de 2016 e 2019, acompanhando o aumento no número de usuários, o número de corridas também triplicou. Entretanto, as receitas não acompanham esse aumento. Pelo contrário, o Uber registrou no período um déficit acumulado de quase 20 bilhões de dólares. Na verdade, o único ano em que o aplicativo registrou lucro econômico foi em 2018, e isso foi após vender suas operações no Sudeste Asiático. Caso a situação financeira da empresa continue nesse ritmo, a Uber entrará em declínio nos próximos anos, por não conseguir sustentar sua própria estrutura, que vem sendo cada vez mais fragilizado pelo seu maior medo, a concorrência. Enquanto o Uber fez todo o trabalho difícil, a concorrência apenas surfou em sua onda de inovação. O grande desafio do aplicativo nos primeiros anos foi mudar o hábito de seus potenciais clientes, os transferindo de táxis e transporte público para a solicitação de carros por aplicativo. Hoje, com estruturas mais simples, aplicativos terceiros como Cabify, InDrive e 99 se aproveitam do hábito que o Uber construiu, oferecendo preços mais baratos e condições mais vantajosas para os motoristas, visto que não precisam compensar as perdas do passado, se tornando assim mais competitivos e, consequentemente, atraindo mais clientes. O modelo de negócio do Uber trabalhava com o objetivo de se tornar um monopólio no futuro, mas agora a concorrência os alcançou e está oferecendo preços mais baixos e condições mais atrativas para motoristas, forçando o pioneiro a fazer o mesmo, diminuindo a margem de comissão das corridas e o fazendo faturar menos, o que consequentemente o faz se afastar do objetivo inicial de monopolizar o serviço, piorando sua saúde financeira e o aproximando cada vez mais da falência, que aos poucos passa a atormentar investidores e acionistas que tanto acreditaram em injetar o capital na empresa. Por conta da força de sua marca e pelo fato de ter se tornado sinônimo quando o assunto é carros e caronas por aplicativo, é improvável que o Uber desapareça em poucos anos, mas quando se aumenta o horizonte de tempo, o risco é maior. A verdade é que, dada a situação atual, empresas que não têm finanças tão comprometidas como a Uber acabarão a ultrapassando no longo prazo, decretando de vez a falência da gigante pioneira. A única esperança que a Uber tem de sair vitoriosa dessa corrida é o sucesso no desenvolvimento de carros autônomos, que eliminaria o valor pago a motoristas, além de eliminar também as complicações trabalhistas que vem ganhando os holofotes em todo o mundo. Infelizmente para a empresa, uma mudança tão radical como essa, no momento, é extremamente improvável, e ao longo dos próximos anos devemos observar o declínio do Uber, que deve ser também marcado pelo aparecimento de alternativas com preços ainda mais competitivos, marcando uma mudança positiva, ao menos para nós consumidores. A Uber se encontra em uma posição desafiadora, enfrentando uma série de problemas financeiros e operacionais que colocam em dúvida a sua sustentabilidade a longo prazo. Embora a empresa ainda seja um nome de peso no mercado global de transporte por aplicativo, a realidade financeira da Uber é complexa e está longe de ser estável. Desde a sua fundação, a Uber operou com uma estratégia de crescimento agressivo, priorizando a expansão global e a captura de mercado sobre a lucratividade. Essa abordagem permitiu que a empresa se estabelecesse em centenas de cidades ao redor do mundo, mas também deixou um legado de prejuízos financeiros. A Uber continua a lutar para alcançar a lucratividade em seus negócios principal de transporte, uma vez que os altos custos operacionais, combinados com a necessidade de oferecer tarifas competitivas, corroem a margem de lucro. A empresa tem sido pressionada a reduzir suas perdas, o que resultou em uma série de medidas, como corte de custos, demissões e a venda de operações não essenciais. Apesar desses esforços, a Uber ainda enfrenta dificuldades para equilibrar suas finanças. O modelo de negócio, que depende fortemente de incentivos para motoristas e descontos para seus passageiros, torna-se insustentável a longo prazo, especialmente em mercados onde a concorrência é feroz e bem estabelecida. Além disso, a relação da Uber com seus motoristas continua a ser uma área de tensão significativa. A insatisfação com as taxas de comissão e a falta de benefícios trabalhistas tem levado muitos motoristas a buscar alternativas ou a pressionar por melhores condições de trabalho. Isso, por sua vez, tem gerado uma onda de regulamentações mais rigorosas em diversas regiões, que ameaçam aumentar os custos operacionais da Uber ainda mais. Em resposta a esses desafios, a Uber tem buscado diversificar suas operações, com destaque para o crescimento do Uber Eats, seu serviço de entrega de alimentos, que se tornou uma das principais fontes de receitas da empresa. No entanto, o setor de entregas também enfrenta intensa concorrência e as margens de lucro são igualmente estreitas. Outro foco da Uber tem sido o investimento em tecnologias emergentes, como veículos autônomos e mobilidade aérea. A empresa vê
essas inovações como potenciais soluções para seus desafios financeiros, eliminando a necessidade de motoristas humanos e, consequentemente, reduzindo os custos. No entanto, essas tecnologias ainda estão longe de serem implementadas em larga escala e o caminho para sua viabilização é incerto. Agora conheço o caso das lojas americanas, de como montar uma quadrilha para saquear a empresa e prejudicar milhares de pessoas e empresas clicando no link do vídeo ao lado. Eu te vejo lá.